bem para 4 semanas que vocês vão fazendo uma live especial sobre livros, né? E aqui estamos. Bom dia, Gabi. Bom dia, Mariana, Júlia, Lucimentel. Que bom, gente. Sejam muito bem-vindos. A live que a gente, na verdade... Mudo? Ainda tá mudo? Vê se tá. Acho que eu podia estar apoiando aqui embaixo. Vê se voltou. Acho que sim, né? Tá baixo? Vamos ver. Bom dia. Não conseguimos ouvir. Vê se agora melhorou, gente. Vê se tá bom. Porque assim... Ah, que bom. Senão eu ia ter que desligar e religar, porque eu não sabia o que podia estar acontecendo. Mas acho que eu tava apoiando aqui na perna. Que bom, gente. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thaís, Maria Fernanda, Camilinha, Gabi, Lu Pimentel. Sejam muito bem-vindos. A live de hoje é sobre livro, como a gente já sabe, né? A gente vai discutir hoje esse livro aqui, Experiências Inesquecíveis para o Cliente. É um livro bem fininho, é um livro com uma leitura super gostosinha, vai ser super tranquilo da gente discutir, porque ele nem tem muita informação assim, então vai ser uma live bem leve. Todo mundo sabe, né, gente, a importância de criar uma experiência inesquecível para o cliente, no caso, para os nossos pacientes, porque é dessa forma que o paciente vai fidelizar e tudo mais. Esse livro fala muito disso. Ele reforça muito essa ideia que a gente já tem. Esse livro, ele conta a história de uma universitária que trabalha num lugar que ela é super desmotivada, o lugar tem um serviço horroroso, e ela recebe um desafio da faculdade de implementar algumas coisas, né? Fazer um projeto de atendimento lendário, que é sobre isso que o livro vai depois falar. E aí ele vai exemplificando tudo ao longo do livro com as ações dessa estudante implementando isso no trabalho dela. Então fica uma leitura bem dinâmica, bem leve mesmo, é bem gostosinho de ler esse livro. Deixa eu escrever o nome do livro aqui embaixo, porque eu sei que sempre depois vocês ficam... Quem vai chegando fica na dúvida. Deixa eu escrever aqui, livro Experiência Inesquecível para o Cliente. Pronto. Escrevi e vou fixar, porque aí quem chegar depois sabe do que a gente tá falando, né? Então, aí ele fala, vamos citar as coisinhas que ele vai dizendo e vocês podem ir introduzindo coisa aqui e irem conversando, tá? Vocês já sabem como é que isso daqui funciona. Bom dia, Pri! Leandra, bom dia. Dani, Di, bom dia. Marcela, Rose, Felipe, Tainá, todos muito bem-vindos. Mayra, Luciana. Então, gente, ele fala aqui, por que a gente tem que fazer um atendimento, por que é importante, né, o atendimento ao cliente? E a gente já sabe, né, porque clientes, quando eles estão satisfeitos, eles voltam, né? Se clientes, eles se sentem satisfeitos, o livro conclui que nós seremos bem-sucedidos, porque naturalmente os clientes voltam e a gente consegue aumentar a nossa rede de pacientes, né? Ele fala clientes o tempo todo porque é um livro geral, né? Então, quando eu falar que clientes, vocês entendem que eu tô falando de pacientes, tá? Mas pela força do hábito da leitura dele, eu vou falar em cliente. Ele diz que uma coisa muito importante é que os nossos clientes saibam que a gente realmente se importa com eles e que isso faz com que eles voltem. Não só tratá-los bem, fazer o nosso trabalho bem feito, mas passar sempre para eles o quanto nós nos importamos com o bem-estar, com a opinião deles. A gente tem que arrumar um jeito de deixar isso muito claro para o nosso paciente. Ele fala que os clientes, eles retornam pela forma como a gente faz com que eles se sintam. Muito mais de entregar o que eles querem, mas sim pela forma como a gente consegue despertar os sentimentos dele. Então, quando a gente consegue passar essa preocupação, essa valorização desse papel, desse cliente, as chances dele voltar são muito maiores, né? Uma coisa super interessante, ele diz o seguinte, que grandes empresas, né, que empresas muito bem-sucedidas, elas já entenderam que os seus primeiros clientes, que são os mais importantes, são os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Por quê? Não adianta a gente ter uma política de consultório que, o nosso paciente tem que ser assim, assim, assim atendido. Aqui a gente preza os nossos valores, a gente preza pelo atendimento de excelência, pela educação em primeiro lugar. E isso a gente quer que todos os nossos pacientes sejam atendidos assim. Só que no momento que a gente trata o nosso colaborador, o nosso funcionário, a gente
é grosseiro, a gente é arrogante, a gente não tem paciência, não passa amor para esse funcionário. Então, o que ele fala aqui, que eu achei muito legal, é que o primeiro cliente, o cliente mais importante para a gente é o nosso funcionário, porque é tratando o nosso funcionário como a gente quer que os tratamentos sejam feitos no nosso consultório, que a gente vai sim estar conseguindo levar essa política adiante, né? A Gabi tá falando, cliente interno, primeiro cliente, é o colaborador. Exatamente, Gabi, exatamente isso. Ele fala, olha, se os líderes cuidam do seu pessoal e os incentivam a pensar, a colaborar no trabalho, as pessoas elas farão de tudo para cuidar dos clientes externos, né? Então, a equipe, além de precisar ser valorizada, é importante que a equipe participe das decisões, você inclua ele em algumas coisas que você vai estar decidindo no consultório, dê voz mesmo para os seus funcionários. Isso traz a mensagem mesmo de trabalho em equipe. A pessoa entende que ela está ali fazendo um papel, que ela está sendo importante para a construção do todo. E quando a gente sabe o nosso valor, a nossa importância, é muito legal porque a gente trabalha muito mais motivado, né? Ele fala assim, que como fundamental, né, para a gente oferecer esse tratamento, essa experiência inesquecível para o nosso cliente, que a gente tem que conhecer e usar o nome do nosso cliente o maior número de vezes. Isso eu acho que é muito claro pra gente, né? Mas isso, gente, começa no telefone. Então, ontem a gente falou um pouco de telefone, a gente falou que na terça-feira vai fazer uma live só sobre atendimento telefônico. E uma coisa fundamental é a nossa secretária ser orientada a logo no princípio pegar o nome do paciente e responder esse paciente ao longo da ligação várias vezes citando o nome desse paciente, esse potencial paciente, né? Porque isso já sinaliza que a gente se importa, que ele é uma pessoa única pra gente, né? Outra coisa importante que ele sinaliza, que a gente pode estar, que é muito importante, falar de alguma coisa que não tenha relação com a transação. Então, no nosso caso, no livro, era uma loja de departamento. Então, ela, por vários momentos, ela introduzia outros assuntos que não simplesmente aquela compra daquele utensílio. No nosso consultório, a nossa funcionária e nós mesmos podemos conversar sobre coisas que não são relacionadas àquela doença, àquela queixa do paciente. Eu falo muito com vocês aqui, eu amo conversar. Eu bato papo com todos os meus pacientes, óbvio. Tem pacientes que permitem que a gente avance um pouco na conversa. Tem pacientes que são mais reservados e a gente vai respeitar. Mas aqueles pacientes que permitem que a gente avance um pouco mais, é legal a gente conversar sobre outras coisas. Descubra alguma coisa que esse paciente goste de falar e que você tenha semelhança com ele nesse aspecto. Por exemplo, eu tenho cachorro, amo falar de cachorro, minha paciente também. É um ótimo papo pra gente conversar. Ou então algum evento cultural, se o paciente é muito ligado em cultura, você vai descobrir um assunto que o paciente se interesse e é legal conversar sobre coisas fora o que ele veio procurar com você, né? Torna aquele ambiente ainda mais prazeroso. Outra coisa que é óbvia, mas que nem para todo mundo é óbvio, né? Ser amigável. Olhar as pessoas nos olhos, dar um sorriso. Gente, um sorriso, eu sempre falo isso daqui também. A gente consegue ouvir o sorriso, né? Numa ligação telefônica, atender a ligação sorrindo, falar sorrindo é importante. Mas o paciente não tá me vendo, doutora. Sim, ele tá te ouvindo, mas na voz a gente consegue ouvir o sorriso. Isso é sério. Você atender o telefone de forma fechada, né? O paciente sente isso, tá? Então, quando você atende falando, sorrindo, você consegue pelo telefone transmitir isso. E presencialmente é inegável quanto isso é importante, né? Falar sorrindo, falar olhando nos olhos. Então, orientar a sua equipe de não atender o paciente digitando no computador, mexendo no telefone. Eu tô preenchendo o cadastro. Tá bom. Olha pro paciente, ouve a informação, digita o cadastro. Esqueci. Pergunta novamente, não tem problema, tá? O momento de ouvir o paciente é o momento de conectar os olhos, tá? E aí ele fala, né, desse tal serviço lendário, que foi a proposta dessa estudante de implementar no trabalho dela. E o serviço lendário, ele basicamente são 5 coisas. Clara, e as mensagens de WhatsApp? Acha bom colocar emojis? Camila, você pode colocar assim, principalmente se você quer quebrar alguma negativa. Acho que vale a pena sim. Eu acho o seguinte, Camila, sendo mais específica, eu acho que você tem que seguir o seu padrão, né? A clínica da Camila, da doutora Camila, então tudo tem que estar alinhado com a tua forma de falar com os pacientes, com a tua forma de se relacionar. Se você estivesse mandando mensagem para uma pessoa querida,
para um amigo, para alguém que você estima, você tem o costume de usar emojis? Se você tiver, eu não vejo problema nenhum que você utilize no consultório, tá? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o seu padrão, a sua mensagem padrão tem um beijinho no final. Você tem que tomar cuidado e enviar isso para homens. Porque, claro, é óbvio que você não está confundindo, ok. Mas a gente tem que respeitar uma coisa chamada relação médico-paciente. Então, para mulheres, eu me sinto muito mais à vontade de mandar beijinho, em mandar escrito saudade quando eu envio mensagem, se eu realmente estou com saudade daquela paciente. Mas para homens, eu já sou um pouco mais reservada, porque não quero que em nenhum momento exista algum grau de confusão, entendeu? E com mulheres a gente já sabe, né, que a gente pode, enfim, se tratar assim, que não tem problema algum, tá? Então, falando do serviço lendário, né? Ele são 5 coisas que ele usa uma sigla. ICARE. I-C-A-R-E. E aí a gente vai falar sobre cada uma das letras. ICARE. Agora. Tá? O I seria o serviço ideal. O que é o serviço ideal? É as necessidades do cliente. É aquele básico, né? É o paciente ir buscar uma coisa e a gente está indo satisfazer essas necessidades desse nosso paciente. E isso é uma coisa importante, não pode ser feita de forma esporádica, tem que ser uma rotina de serviço, né? Oferecer um bom algo. Você é cardiologista, seu paciente vai para tratar as situações de pressão alta ou síndrome coronariana, o mínimo que você tem que fazer é oferecer um trabalho, né, satisfatório para atender essas necessidades desse paciente. Bom dia, Cristina! Saudade de você, tá vendo? Cris não parece que voltou a trabalhar, né, Cris? Então, do ICARE, o I é o serviço ideal, né? O C é a cultura de serviço. O que seria cultura de serviço? Ele fala muito que a gente tem que promover um ambiente que ele vai estar focado no nosso paciente, em servir o nosso paciente. A visão do nosso trabalho, os valores do nosso consultório, eles têm que estar compartilhados com toda a equipe. Então é importante, no momento que você decide sua missão, sua visão e seus valores, apresente isso para sua equipe, torne isso uma realidade de todos. Todo mundo tem que estar trabalhando em prol disso, né? Ele fala de uma coisa interessante que a gente tem que ter nesse sistema, né? O apoio do profissional, do líder, né? Do médico, da pessoa que está ali fazendo essa gestão. Todos os funcionários, eles têm que ser treinados nesse serviço, né, lendário, nesse ICARE. E as atividades, elas têm que ser sequenciais, tem que ter meta, que vai estar focada tanto no serviço, né, que a gente está querendo executar, como ter algumas formas de mensurar o progresso, que são coisas que a gente fala, como que os livros se repetem, né, as coisas que são verdades, como que a gente viu isso no livro Não Tenha Medo de Ser Chefe, agora a gente está vendo aqui no Experiências Incríveis, que é o quê? Treinar a sua equipe, né? Servir de apoio para a sua equipe, se precisar reciclar, o que for, ter meta e acompanhar o desenvolvimento dessas metas, né? E mais uma vez a gente lê isso nesse livro aqui também. Então isso seria o C do ICARE, a cultura do serviço, né? Que a gente consiga fazer isso de forma reprodutível, né? Que isso não seja uma coisa eventual na realidade também do nosso consultório. Tá. ICARE, o próximo é o A, né? O A vem de atenção. A atenção, ele fala o seguinte, a gente tem que deixar claro quem são os nossos clientes e o que eles querem, né? Quais são as suas preferências. Então, é importantíssimo traçar o perfil dos clientes. Claro, meu perfil de pacientes são pacientes pediátricos. É um perfil completamente diferente de pacientes geriátricos, ou então de pacientes que estão indo para fazer rejuvenescimento, ou homens que estão indo tratar impotência sexual. Tudo isso é diferente, é público diferente, que a gente vai ter que se preocupar em atender de uma forma diferente. Por quê? Cada um deles tem uma expectativa diferente e a gente vai precisar trabalhar para superar essas expectativas. Que é isso que ele fala. Quando a gente traça o perfil do cliente, a gente tem que identificar o que esse cliente quer, a gente vai ter que identificar como que a gente vai ter capacidade de ficar acima dessas expectativas, como a gente vai encontrar uma forma de ensinar alguma coisa para esse paciente, isso é importante porque isso também traz uma experiência nova para esse paciente, e como que a gente vai avaliar esse sucesso com o paciente. Ele sinaliza aqui da importância da gente saber, né, a impressão que a gente causa no nosso cliente.
Isso é muito legal, gente, de fazer com pesquisa de satisfação. Por quê? A gente pode dar voz ao paciente de várias formas, né? O paciente sabe que ele pode vir a nós, reclamar ou sinalizar alguma coisa, sugerir alguma melhora, mas é difícil o paciente que ele vem espontaneamente falar com você ou com a sua equipe algum benefício, né? É muito comum que o paciente venha até você ou até vocês falar algo quando tem algo que está incomodando, algo que não está saindo dentro do que ele espera, né? Então a gente esperar o paciente ter alguma queixa para vir até nós é perder muita opinião do paciente, é perder muito feedback dele. Então, o que você pode fazer é criar sistemas de pesquisar mesmo a opinião do seu paciente. Então, tem pesquisas de satisfação que você pode fazer com sites. Você pode fazer uma pesquisa de satisfação super básica, que é pelo formulário do Google. Então, é super prático. Você cria um link e você envia esse link para os seus pacientes. E aí esse paciente ele vai ter a oportunidade de fazendo alguma sugestão, alguma crítica, mesmo se ele estiver satisfeito. Que em condições ideais, condições normais, ele não iria falar com você. Mas você está estimulando essa comunicação do paciente. E, gente, vem cada informação importante, cada dica que o paciente, que é o teu usuário, tem para dar para o teu serviço. É como uma auditoria gratuita, sabe? É auditoria pelos olhos de quem mais nos interessa, que são os nossos pacientes. E isso não tem custo para gente. Dá um trabalho inicial de criar essa pesquisa de satisfação e depois mãos à obra. Utilize e aproveite as informações que vêm através dessa pesquisa de satisfação, tá? Outra coisa importantíssima, os funcionários, eles precisam ser reconhecidos. Isso ainda dentro de atenção, né, gente? Os funcionários, eles precisam ser reconhecidos e elogiados por seus esforços. Se os funcionários souberem que eles são apreciados, eles vão passar esses sentimentos positivos para os clientes, tá? Então, eu já ouvi pessoas falando, ai, Clara, mas eu vou deixar claro para o meu funcionário como que ele é importante, como que ele é bom. Vai, qual o problema nisso? Algumas pessoas têm a sensação que se o funcionário souber quanto ele é importante, o médico vai estar nas mãos do funcionário. E não é assim, gente. Você identificar para a pessoa a importância que ela tem, é você fazer com que ela trabalhe mais feliz. E isso quando você está feliz, você passa felicidade. Então, sempre elogie os seus funcionários, repreenda quando for preciso, corrija em todas as vezes que for preciso. Sempre deixe claro que, eu não estou corrigindo porque eu gosto de apontar erros. Não. Olha, fulano, eu estou corrigindo porque eu quero que a gente cresça junto. Eu quero muito manter você na equipe sempre. Eu quero que os pacientes venham cada vez mais, até pelo seu trabalho, pelo seu atendimento. Então, por isso que eu me preocupo com o seu crescimento profissional. Então, eu vou estar sempre te corrigindo e eu quero que deixe isso claro para o teu funcionário. Eu quero que você leve isso da melhor forma possível. Então, gente, uma coisa que eu acho chata corrigir, português. É ruim você corrigir erros de português da pessoa. Mas é uma forma que você está fazendo de ensinar aquela pessoa. Então, deixa claro no início, olha só, tudo que eu encontrar de errinho de português, tudo que eu achar que dá para melhorar, eu vou me sentir à vontade de estar vindo aqui e estar te corrigindo, tá sinalizando, tudo bem? E aí você combina já isso. Fica mais fácil depois de vir e fazer a correção. E aí, em contrapartida, quando aquele funcionário fizer um texto legal, falar direitinho, elogia, caramba, olha só aquela concordância que você errou da outra vez, olha só, agora tá bem legal. Nossa, você aprendeu mesmo, parabéns. Sinalize, tá? Reforce positivamente as qualidades, né, dos teus funcionários. Dentro do iCare, então, a gente tem o R que seria receptividade, né? O que seria isso dentro desse serviço lendário, né? É demonstrar um desejo genuíno de servir os outros, né? À medida que a gente satisfaz as necessidades individuais dos nossos pacientes. Então, lembra quando a gente falou lá de forma geral no início que é importante a gente passar para o paciente que a gente se importa com ele? Então, isso está dentro de receptividade. Quando a gente consegue demonstrar que a gente tem um desejo genuíno na felicidade daquele paciente, no bem-estar daquele paciente, que a gente realmente se importa dele ser bem atendido, dele ter uma experiência incrível quando vai até nós, tá? Isso é receptividade. Ele fala aqui, ser bom ouvinte, lidar com as situações difíceis. Nem tudo são boas situações, gente. O paciente pode querer desabafar uma situação triste, uma história carregada, uma coisa que não é gostosa de ouvir, não é gostosa de conversar.
mas que para ele é muito importante. E muitas vezes ele só quer ser ouvido. Eu acho que se eu pudesse eleger assim, a maior qualidade que eu tenho no meu atendimento, eu acho que é ouvir e trocar com o paciente, de verdade. Eu sei que isso faz uma diferença tão grande, gente, e não é forçado. Eu realmente me importo, eu realmente gosto de saber da vida do paciente. Não é por fofoca, não. É porque eu acho que o bem-estar Eu sou dermato. Eu acho que o bem-estar tá muito além de tratar uma ruga. Eu acho que tá em resolver algum problema que a pessoa tenha, em bater papo, em desafogar alguma mágoa que ela tem. Então, eu acho que a gente muitas vezes ali é um ouvinte que tem um papel fundamental. Então, ser bom ouvinte pode te diferenciar. Hoje em dia as pessoas, elas são carentes de serem ouvidas. Quantas e quantas mulheres, eu falo muito de mulheres porque o meu público é muito maior do sexo feminino, né? Então eu conheço muito mais essa realidade. Quantas e quantas mulheres não são ouvidas nos seus relacionamentos, não são ouvidas pelos seus parceiros. Então, isso vai muito. Não é só não ter com quem conversar como amiga, não. Dentro de casa ela não tem abertura para conversar, ela não tem abertura para falar. Então, você sendo uma pessoa que ouve, você está desafogando tanta carga ruim que ela traz. Então, assim, a Bel tá perguntando quanto tempo dura a minha consulta. Bel, a minha consulta de primeira vez ela é longa. Eu tenho 1h30 de consulta. Eu consigo fazer isso porque os meus atendimentos são particulares. Colegas que fazem atendimentos por plano de saúde, eu tenho plena consciência que isso é impossível. Não dá para você manter uma consulta tão longa assim, tá? Mas na medida do possível, tá fazendo o procedimento, você não tem muito tempo para dedicar conversando com a paciente, aproveita enquanto está fazendo o procedimento, aproveita algum momento que você possa estar conversando, estimule que a sua funcionária na recepção converse na sala de espera, tá? Isso é bem interessante. E é sempre, gente, importante respeitar o paciente. Tem pacientes que gostam de bater papo, tem pacientes que, caramba, abrem a vida assim e se tornam amigos numa primeira consulta, vamos dizer assim. Tem pacientes que são reservados, que eles querem ficar em silêncio, que eles aproveitam a recepção, aquele momento de espera, para escrever algum artigo, para ler algum documento da profissão, responder um e-mail, e a gente tem que respeitar isso, tá? Então, quando eu falo pra gente estimular a conversa, não é invadir o paciente não, tá? A Laís está falando, o plano de saúde repassa um valor irrisório pro profissional, é vergonhoso. Exatamente, Laísa. E a gente tem que entender a realidade também dos profissionais. Tanto que muitas vezes, gente, e outra coisa, a gente tem que tentar sempre intermediar, né? Sempre não jogar lenha na fogueira, a gente tem que tentar apagar o fogo. Várias vezes por dar esse atendimento demorado, alguns pacientes depois falam: poxa, doutor, eu nunca tive a oportunidade de conversar tanto assim com um médico. Geralmente os médicos não me dão tanta atenção, meio que colocando o problema no médico. E aí eu falo, olha, fulana, nossa, eu fico super feliz que você tenha ficado satisfeita, que tenha sido uma experiência nova pra você. Aqui a gente costuma falar bastante mesmo, e eu que falo isso. E falo, olha, mas o colega que muitas vezes não consegue te dar essa atenção é porque muitas vezes esse colega trabalha pelo plano. E para conseguir manter a estrutura do consultório, ele precisa fazer consultas menores. Você vai perceber, olha, a gente está fazendo uma consulta longa aqui, mas o meu atendimento é particular. Então, aquele colega que precisa fazer um atendimento mais acelerado, provavelmente ele ia adorar ter essa oportunidade de conversar com você, de tornar o próprio trabalho dele mais leve. Porque para mim é muito mais leve vir aqui conversar com você, saber um pouco mais da sua vida, do que só vir com a sua queixa, passar a prescrição, próximo, isso é muito cansativo também. Mas é a condição de trabalho que esse colega está no momento. Então, muitas vezes, eu tento quebrar também a visão que aquela pessoa tem daquele médico. Porque muitas vezes, gente, o médico também não está feliz de trabalhar naquela situação. Eu acredito que é papel desse médico transformar essa situação, mudar, se não está satisfeito, se reinventar, sair dessa situação que não o agrada. Mas eu acho que como médico a gente está aqui para defender a nossa classe. A gente tem que, em todas as situações, sempre que possível, defender o colega que atende rápido porque atende pelo plano, o colega que não teve uma boa experiência, sei lá porque não estava num dia bom. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos dias bons e ruins. O ideal, claro, é não levar isso para o nosso trabalho e não deixar isso transparecer para o paciente. Mas sempre que o paciente queixar de algum outro colega, tente neutralizar isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Eu adoro perguntinhas. A Juliana, minha consulta também é super longa e vira e mexe um paciente chora desabafando comigo e eu choro junto. Cara, Ju, é isso aí, entendeu? É isso aí. Se a gente puder dar uma consulta longa,
destinar um tempo longo para esse paciente, a gente vai conseguir aliviar muitas dores que esse paciente tem, né? Então, o paciente vai chorar, alguns vão sorrir, alguns abrem o celular e mostram foto do aniversário da filha de tantos anos, e mostra de uma viagem, e você lembra que viajou também, e vira um grande bate-papo legal. E ter um tempo na consulta para isso, quando possível, é muito bacana. O Bel falando. E como você faz quando o paciente está ansioso com o nosso atraso? Então, Bel, eu organizo muito, assim, eu tento, né, organizar muito a minha agenda. Então, a minha consulta é de primeira vez, né? Leva 1h30, e aí só depois disso que eu tenho outro paciente. Então, dentro dessa 1h30, eu consigo trabalhar esse bate-papo, eu consigo trabalhar o bom exame clínico do paciente, esclarecer as dúvidas que realmente o paciente veio, porque a gente também não pode, né? Ah, tô vindo pro bate-papo e esquece o resto. Não. Você tem que focar na queixa do paciente, mas sobrando tempo, entre uma coisa e outra, você vai tornando esse ambiente, essa conversa bem descontraída. Então, eu tendo não atrasar, que eu acho uma coisa muito importante, principalmente quando você não trabalha com plano de saúde. Eu acho que um grande diferencial para os colegas que trabalham com atendimentos somente particulares é cumprir horário. Essa história de, o paciente vai, o médico é muito bom, ele fica na recepção 3 horas esperando o paciente. Gente, salvo o ginecologista e obstetra, que tem uma vida muito imprevisível, né? Se essa gineco fizer, essa obstetra fizer parto, salvo nessa situação, ou então psiquiatra que deu um atendimento muito completo e teve algum paciente que descompensou e ela foi até o encontro do paciente. Eu acho que salvo algumas mínimas exceções, a gente tem que ser muito criterioso com o horário. Porque hoje em dia o horário vale. Então, quando a gente fala daquela questão de preço e valor de consulta, a gente fala que tem algumas coisas que roubam valor, né? Atraso é uma coisa que rouba valor. Pontualidade é uma coisa que eleva o seu valor. Eu tento ser muito pontual. Eu respeito muito o horário das pessoas. Eu sou uma pessoa que prezo muito pelo meu tempo. Então, assim, eu não gosto de esperar muito. Eu odeio que me esperem, porque assim como eu tenho respeito com o meu horário, eu tenho respeito com o horário do colega, da pessoa que tá ali me esperando. Então, eu faço esforço absurdo pra entrar aqui às 8. Vocês veem que, assim, eu tô fazendo live há, sei lá, eu fiz 60 dias seguidos e agora eu tô fazendo segunda a sábado, a gente só pula domingo. Cara, eu entro 8 horas. Se é 8h01 é porque eu tenho algum problema de conexão. Entendeu? Eu acho que a gente respeitar horário é muito importante. E claro, tive algumas vezes que eu me atrasei, sim. E aí eu peço muitas desculpas pro paciente. Se é paciente de primeira vez, eu quero muito que ele entenda que isso não é uma rotina no consultório. E se é um paciente já antigo meu, ele tem certeza que isso não é uma rotina no meu consultório. Então eu fico mais tranquila, olha, fulano, desculpa, você sabe que não é assim, mas realmente fugiu ao controle, eu demorei um pouco mais com o paciente anterior, você me desculpa. E aí a gente vai levando, tá? A Luísa falando, deixa uma live pra gente com dicas de como deixar de atender convênio e passar só pra particular. A gente pode bolar uma live sobre isso sim semana que vem, Luísa. Eu dar algumas dicas, tá? Eu nunca atendi por plano, tá? Então, eu gosto muito de falar coisas que eu passei e que eu consiga trazer de experiência, assim, olha, eu vivi isso e, putz, funcionou assim. Mas como eu dou curso de finanças, isso é uma coisa que muitos colegas pedem, né? É uma queixa de muitos colegas, né? Essa necessidade, eu parti para estudar muito sobre isso. Então eu posso sim fazer uma live sobre isso. A gente pode fazer um bate-papo de algumas dicas, tipo, 5 dicas que você pode implementar para converter convênio em particulares. A gente pode bolar essa live para semana que vem, tá, Luísa? Deixa eu ver aqui o Bel. Quantos pacientes particulares por dia? Bel, depende do dia de atendimento. Por quê? Como eu te falei, primeira vez eu atendo 1h30. Mas paciente que já é antigo, eu atendo com 1 hora consulta. Mas se for procedimento, cada um dos procedimentos eu deixo com um horário específico. Por exemplo, é preenchimento que tá marcado? Eu vou deixar 1 hora, dependendo do planejamento, né? 1 hora, 1h30. É microagulhamento? É microagulhamento cirúrgico. É um paciente que eu deixo 2 horas para eu fazer, porque é um tratamento bem mais agressivo. É toxina? 30, 40 minutos. Então depende muito, porque eu mesclo num dia, é retorno? Retorno é de 20 a 30 minutos. Então eu consigo mesclar num dia paciente de primeira vez, paciente de retorno, consultas de pacientes antigos e procedimentos, tá? Essa é a grande vantagem da dermato, né? É muito variado, não é um dia, nunca um dia igual ao outro. É sempre um dia muito, enfim, variado mesmo, né? Não quis repetir a palavra, mas é isso.
A Iva falando, exatamente, defender a classe sempre. Eu acho que é isso que falta muitas vezes, Iva. A Eliza falando, não sou médica, na verdade isso cabe pra todo... Eu concordo, cabe pra todo mundo, com certeza. Não tem essa, gente, tem muito concorrente na minha região. Gente, as pessoas vão se reconhecer com você, com a sua personalidade. E graças a Deus, cada um de nós tem uma personalidade diferente. Então, por isso que a gente fala, tem paciente para todo mundo. Exatamente isso. A Lúcia Lana falando, o que perguntar na pesquisa... Lúcia, você pode perguntar assim, olha... Na verdade, o que você quer extrair dessa pesquisa de satisfação, né? Você pode fazer pesquisa de satisfação para pacientes de primeira vez, para pacientes que já são recorrentes. Você pode perguntar, olha, no seu espaço eu sei que você tem várias pessoas trabalhando. Você pode perguntar em especial, olha, você foi atendida por quem? Qual era a sua expectativa? Você indicaria o nosso serviço para outras pessoas? E aí você pode graduar em com certeza, de repente ou nunca, para você entender como tá. Qual nota você daria para a limpeza do consultório? Qual nota você daria para o atendimento telefônico do consultório? Você pode ir esmiuçando mesmo cada um dos atendimentos que você quer avaliar, entendeu? Olha, eu quero avaliar a limpeza do consultório, o atendimento telefônico, a recepção no consultório, o atendimento médico. Eu quero avaliar a espera na recepção, se foi agradável, se não. Eu quero pedir uma sugestão. Geralmente, eu deixo um campo em aberto para sugestão. E eu peço muito, e eu peço às secretárias para falarem, olha, sempre a gente fala isso, olha, a gente gosta muito de elogio, mas essa pesquisa de satisfação, a gente gostaria muito que você fosse o mais honesto possível e fizesse uma sugestão no final. Sugira alguma coisa. Nada é tão bom que não possa melhorar, gente. Tudo pode melhorar. Então, reforça isso para o paciente. Olha, responde com todo carinho, mas pode ser crítico sim. A gente está aqui para ouvir o seu ponto de vista. Isso sinaliza muito para o paciente, gente, que você se importa com ele. E isso não é só para o paciente achar que você se importa, não. Isso tem um benefício absurdo, tá? Fernanda falando, você tem problema com atraso e falta de pacientes? Comigo, as que mais faltam são as particulares. Fernanda, então, eu não sei se você faz confirmação de pacientes na véspera. A gente faz não na véspera, a gente faz 2 dias antes. Isso ajuda muito. Eu mando uma pesquisa pro paciente de primeira vez. Então, ele já cria ali um comprometimento, né, de estar indo até você. Tem algumas coisas de ligação telefônica de confirmação ou de mensagem que a gente também pode aumentar a fidelização do paciente, o comparecimento do paciente. Então, se eu te falar que eu não tenho, é mentira, é claro que eu tenho. Eu tenho faltas, mas eu vou te falar que elas não são tão frequentes quanto elas já foram. A gente conseguiu reduzir muito isso, tá? Em relação a atraso, eu acho que aquele paciente de primeira vez que não conhece o seu trabalho, ele até pode atrasar. Mas uma coisa que as meninas são orientadas na minha mensagem padrão é pedir que o paciente chegue 5 a 15 minutinhos antes. E aí na mensagem eu falo, né? A gente diz, olha, chegue um pouquinho antes para completar o seu cadastro, para que você consiga tomar um bom café com calma aqui na nossa recepção e esperar pela sua consulta. E a gente sinaliza na mensagem que geralmente eu sou pontual nas consultas. Então, aquele paciente, ele já vem esperando essa pontualidade. Então, ele tende a ser mais pontual também, tá? E isso acontece... Os poucos problemas que eu tenho com atraso são para essas pacientes de primeira vez. Os pacientes que já são antigos, por saberem que eu sou pontual, eles tendem a não atrasar. Quando atrasam é porque, assim, aconteceu uma catástrofe, tá? Em relação ao atraso também, Fê, de paciente de primeira vez, como minha consulta tem 1h30... eu tolero um pouco esse atraso, né? Se o paciente atrasar um pouco, ele vai ter uma consulta menor. Eu não vou sacrificar o paciente seguinte, tá? Então, como eu tenho 1h30, eu vou atender um pouco no intervalo menor, tá? A Laísa falou, amo suas lives de livro. Que bom, Laísa, que bom. Clara, traz alguém que migrou de convênio particular, talvez, ou pega depoimento. Acho bacana, Leandra. Leandra sempre com sugestões maravilhosas. Eu posso conversar, a gente pode marcar uma live sobre isso e eu trago alguns depoimentos de colegas que tenham feito essa transição, né? Ótimo. E até passo para essas pessoas essas dicas que eu passo para vocês e que, enfim, eu conquistei através de estudo, para ver se faz sentido, se fez sentido para a realidade dessas pessoas. Acho ótimo, Lê. Vou pensar agora em alguns colegas que possam ser nossos ajudantes. Se você tiver depois sugestão, você me manda. De colegas que possam estar nos ajudando quanto a isso, tá?
A Mariana falando, verdade, Fernanda, pacientes particulares faltam muito. Ali, eu tô no processo, mas ainda não desliguei de todos os planos. Então a gente já pode trocar um bate-papo aí. Você faz procedimentos na primeira consulta? Ana Maria, sim. Sim, se o paciente tiver indicação e se ele tiver indicação, se ele tiver desejo, se eu tiver apta a fazer, faço sim. Eu tendo a não deixar para fazer depois, inclusive. O que eu puder fazer logo na primeira consulta, eu faço, tá? Deixa eu ver aqui. Lê, também adoro conversar. E isso no plano é tão complicado, embora eu ainda me esforce dar a mesma atenção a todos. É complicado pela restrição de tempo mesmo, né, Leandra? A gente não pode fazer o tempo se multiplicar, não tem jeito. A Camila, claro, as suas secretárias explicam aos pacientes como solicitar reembolso aos planos? Elas já sabem, Camila, quais planos que dão reembolso e elas orientam sim, tá? Dão uma orientada, enfim, básica, né? O paciente que tem plano, geralmente ele já sabe como faz, porque ele usa isso, né, esse recurso, mas elas são orientadas a explicar sim. A Fernanda, eu tinha turnos dedicados às particulares para evitar meu atraso. Desisti. Elas confirmam e faltam sem dar satisfação. As do plano não faltam. Trabalhar isso. Vamos trabalhar essa questão o que você pode fazer para diminuir essa falta dos pacientes, tá? Como você confirma a consulta? Por telefone ou SMS? A gente confirma pelo WhatsApp. Na verdade, quando o paciente marca por telefone, geralmente tem marcação por telefone e tem marcação pelo Zap, né? Eu oriento as meninas a perguntarem para o paciente qual é o meio de comunicação que eles se sentem mais à vontade para a gente estar fazendo essa confirmação. Geralmente o paciente que liga, pode ser que ele prefira, né, a confirmação por telefone. Então a gente deixa anotadinho no prontuário do paciente qual é a via que ele prefere. Se é telefone, se é WhatsApp, se é e-mail. Geralmente é Zap ou telefone, né? Mais ainda Zap. Gente, então assim, só para concluir o iCare, né, que a gente falou do I, que é o serviço ideal, o C, que é a cultura do serviço, o A, que é a atenção, o R, que seria a receptividade, e o E é o empoderamento. O que seria o empoderamento? Autoridade e responsabilidade. Aí, o que seria isso, né? A gente tomar a iniciativa de implementar a visão do nosso serviço, a missão do nosso serviço. Então, é nós, como líderes, a nossa responsabilidade em criar essa implementação dessas políticas que a gente quer que o nosso serviço funcione respeitando, né? Gente, basicamente, o livro fala então disso, né? Desses 5 pontos para um bom serviço, para um serviço lendário. E depois ele tem uma tabelinha de autoavaliação do serviço. Eu não vou conseguir falar essa tabelinha aqui, mas eu posso postar essa tabela para vocês nos stories ou no feed. É uma tabelinha que ele fala serviço ideal, cultura de serviço, atenção, receptividade e empoderamento. E ele coloca 4 itens em cada um deles para a gente poder dar nota. E aí você tem que autoavaliar o seu serviço. Se você sempre faz aquilo, se você faz frequentemente, se você faz algumas vezes, raras ou nunca. E aí você dá uma nota de 1 a 5 para cada um desses itens. E aí você vai chegar na sua nota de serviço lendário. E isso também serve para quê? Você tentando implementar, daqui a 3 meses você se autoavalie novamente. Aumentou a minha nota? Então a gente está melhorando, né? A gente está no caminho certo. A Gabi fez um resuminho, que legal! E ideal, serviço ideal, né? C de cultura do serviço, atenção ao paciente, público ideal e colaboradores, receptividade, desejo genuíno em servir e empoderamento. Adorei seu resuminho, Gabi. Adorei. Vou até printar aqui, ó. Muito bom. Que bacana. E autoavaliação. E eu posso depois postar para vocês essa tabelinha, para que vocês consigam se autoavaliar depois dessa live, tá? Avaliar vocês não, né? O serviço de vocês. Deixa eu ver aqui que a Lu perguntou. Ideia de livro. Como reduzir a taxa de live. Como reduzir a taxa de absteísmo de consultório. Vou printar aqui, inclusive, Lu. Printei, tá? Podemos sim, tá? Olha só. As lives a gente tá tendendo aqui a fazer de uma forma mais organizada em temas, tá? Então, sábado sempre é tema do livro. É um livro que a gente escolhe. Segunda-feira a gente fala de marketing digital. Então, teve um colega que pediu que a gente falasse de Instagram. A maioria das vezes eu falo, né, sobre Instagram. Bel perguntando qual foi o livro da semana passada, foi Não Tenha Medo de Ser Chefe. Foi muito boa, tá? Foi muito legal. Tá salva no feed aqui, essa live. Pode procurar que tá salva, foi bem bacana. A gente já falou sobre o livro Segredo, a gente já falou sobre esse Não Tem Medo de Ser Chefe. Teve algum outro que eu já me esqueci também, mas enfim.
O que eu ia falar com vocês? Tá. Segunda-feira, marketing. Terça-feira a gente fala sobre secretária. Tinham pedido pra gente falar sobre atendimento telefônico, então a gente pode falar na terça sobre atendimento telefônico de secretária. Quarta-feira, geralmente a gente fala de negociação, de vendas, da parte financeira. Tinham pedido pra gente falar sobre descontos. Pausa que minha mãe amada entrou na live. Gente, te amo, mãezinha, que saudade. Vem me ver, por favor. Nunca te pedi. Até virei emocionada. Nunca te pedi nada, vem me ver. Vem. Eles estão com medo de vir pro Rio, gente. Socorro, que saudade deles. Tá. Terça-feira, então. Quarta, finanças, negociação. Então, a gente fala na quarta-feira sobre descontos, que vocês tinham falado sobre desconto. E eu adoro falar sobre isso. Adoro mesmo. Quinta-feira, a gente costuma falar sobre pacientes. A gente pode falar sobre essa questão de faltas dos pacientes, tá? E sexta-feira eu já me confundi. Porque essa semana, enfim, gente, eu tô ficando confusa dos dias, porque eu não tô com um negocinho aqui anotado. Fato aqui, segunda, terça, quarta e quinta a gente já tem tema, né? Por favor. Mariana falando, o outro livro foi o jeito Disney de encantar os clientes. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. O outro livro foi o jeito... Seu cliente pode pagar mais. Vocês estão mais ligadas que eu, tá vendo? Sabe por que eu me confundo? Porque eu cito muito livro pra vocês. Eu acabo citando, aí eu mostro o livro e eu fiquei na dúvida. Falamos de encantamento do Disney, isso mesmo, Elisa. Ai, mãezinha, que fofa, gratidão. Então, gente, live de hoje vai se encerrar por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode mandar aqui que a gente ainda tem um tempinho. Do contrário, amanhã a gente tem folga de live. Olha só, a gente agora descansa aos domingos. E segunda-feira a gente vem aqui falar sobre Instagram, tá? Quase todas as segundas é sobre isso, mas sobre marketing, né? Marketing digital, é claro que a gente pode usar uma série de outras plataformas para melhorar o nosso marketing, mas vamos falar mais especificamente nessa segunda sobre Instagram, que é um assunto que eu acho que tem muita relevância e que dá pra gente discutir muita coisa. Uma live é, obviamente, impossível a gente esgotar o tema, né? Mas a gente marca centenas de lives e a gente tá aqui pra isso. Gente, um super beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa live do Experiências Incríveis para o Cliente. Eu tenho uma sugestão de livro. Eu quero que vocês também me sugiram livros, tá? Você faz reunião com as secretárias de quanto em quanto tempo? Bel, eu tendo a fazer reuniões curtas e frequentes. Então eu gosto de fazer reunião semanal. Reunião de 20 minutinhos, uma vez por semana. Para alinhar a semana, né, as perspectivas da semana, criar pequenas metas e também avaliar como foi a semana que se passou. Se a gente conseguiu colocar as coisas em ordem, se for alguma pendência, tá? A Laísa falando, mais um sábado enriquecedor. Que bom, Laísa, que fofa. Obrigada. Pra mim também é muito enriquecedor. Eu adoro estar aqui com vocês. Já sempre falo o quanto é especial dividir as minhas manhãs com vocês. Tanto é que a gente não parou, né? A gente fez a quarentena e continuou, né? O nome que a gente não definiu ainda desse nosso encontro. A Camila tinha dado a ideia de manhã produtiva. Eu pensei em Descomplique Sua Manhã. Alguma coisa assim pra ligar com Descomplique, né, gente? Descomplique Sua Manhã, Descomplique na Manhã. Pensei alguma coisa assim. Depois vocês me ajudem a criar esse nome, tá? Pra ser um nome com a nossa carinha. Então é isso, gente. Um super beijo. Eu tenho uma sugestão de livro pra semana que vem. Eu vou abrir aqui uma votação depois pelos stories pra vocês me ajudarem a votar. Mas depois eu faço isso, tá? Um super beijo, bom fim de semana pra vocês. Não deixem, só um adendo, não deixem de fazer postagens no fim de semana. Eu criei um desafio, né, que tem umas colegas participando aqui pelo Instagram. E eu recebi essa pergunta ontem. Clara, mas eu tenho que fazer fim de semana também? Eu faço post fim de semana? Sim! Sábado e domingo é quando a sua audiência está mais atenta ao telefone. As pessoas durante a semana trabalham, elas estão preocupadas e envolvidas com outras coisas. Quem gosta de celular usa muito o celular no fim de semana. Então faça postagem aos sábados e domingos sim. Aproveita para fazer a postagem de uma dica caseira de cuidados, de algum hobby seu. Aproveita esse post do fim de semana para se conectar com a sua audiência, mas não desapareça do perfil, tá? Você está perdendo uma interação aí, um engajamento muito importante no fim de semana. Obrigada, Camilinha. Bom fim de semana pra você também. Vou marcar vocês, esqueci de te marcar no último. Ai, Camila, me marca. Como é que eu vou dar meu pitaco? Gente, beijo, bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau pra vocês.